1987, não tá com nada, mais um protesto do Luizão. Ainda teve Mestre Saci, origem africana, Zelito Miranda e o forró de viola. Chiclete Comandante Miranda Luar de 1986, ainda teve Alcimar Monteiro, Rosas dos Ventos e duas para encher o saco da Iguá, Água de Bebeto e a banda IA também, Água. Tudo bem? Eu sou Tony Chocolate, sou radialista, moro em Aracaju, moro e trabalho aqui há mais de 40 anos no rádio, e no rádio eu também participo desse movimento, que é um movimento reggae, que acontece em Sergipe, e a partir dos anos 90 ganhou uma força a mais, né, com alguns eventos de reggae e o surgimento de várias bandas que hoje estão na cena, que produziram músicos interessados no reggae, e a coisa foi se espalhando aí durante os anos 90, e hoje está bem melhor a cena reggae no estado de Sergipe. Eu, quando cheguei aqui, no início dos anos 90, tive a oportunidade de conhecer a primeira banda, né, que foi a Utilidade Pública, que acabou dando a origem à maioria da galera, foi para a banda Reação, outros seguiram suas próprias carreiras, e hoje nós temos aí uma cena reggae muito forte no estado de Sergipe. E no início dos anos 2000, foi aí que, através dessa cena, que a gente acabou tendo a ideia de fazer um reggae, né, que era o Reggae Sergipe, que a princípio começou só para fazer a cena do reggae sergipano e tornou-se um dos maiores festivais de reggae do Brasil. Nós temos hoje muitas bandas boas no circuito do reggae, apesar de que os festivais deram uma recuada, porque o custo de festival, custo de eventos é muito alto, e acaba a gente não podendo passar isso por ingresso. Você pode ver que os ingressos do show de reggae são sempre os mais acessíveis. Olha, o reggae no rádio, não só em Aracaju, sempre teve dificuldade em todas as praças. Por exemplo, Salvador, considerada uma cidade bastante regueira, mas o reggae ele está sempre às margens da mídia. Esteve e ainda continua. Ninguém toca Edson Gomes no rádio, mesmo hoje, já no século XXI, né? Não toca. Edson Gomes é um cara de bilheteria, é um cara de comunicação fácil através de sua música, mas não toca no rádio. Primeiro, por muita culpa por parte dele. A mídia gosta de ser melindrada, e ele nunca teve esse jeito de conseguir melindrar a mídia. E eu, quando eu cheguei em Sergipe, nos anos 80, eu trouxe esse negócio comigo, que eu já ouvia reggae, já gostava de Bob Marley, já tinha figuras de referência lá em Feira de Santana, como Jorge de Angélica e Tonho de Anorina. Esses dois caras foi quem primeiro mostrou o reggae pra gente lá em Feira de Santana, lá no final dos anos 70, no surgimento de Bob Marley para o mundo. E quando eu vim para o rádio, eu ficava procurando reggae para tocar, e só tínhamos Edson Gomes e Bob Marley, e os reggaes importados. E quando cheguei em Aracaju, que eu consegui mais liberdade profissional para trabalhar com a minha programação, mesmo que não fosse totalmente programado por mim, mas com liberdade de furar a programação, era assim que os programadores chamavam, quando a gente tirava uma música para colocar outra, eles chamavam de furar a programação, e os programadores sempre foram chatos. Trabalhei com programadores chatíssimos. Se você não tocasse aquela música, mesmo a gente dizendo, rapaz, mas a outra faixa do disco, mas era muito ligados às gravadoras, era quem impunha isso, e acabava tocando. A gravadora chegava, vai tocar Malandrinha, apesar de no disco ter altas balas que depois foram descobertas pelo próprio regueiro. E em Aracaju não tocava.
O rádio de Aracaju, só tínhamos 2 FMs, a Sergipe e a Atalaia. A Atalaia bem pop chique. A Sergipe com a trilha sonora de novela e reggae, que era bom. Foi quando surgiu a Rádio Jornal, lá no final dos anos 80, justamente na época do lançamento do disco Malandrinha, em 88. E eu acabei vindo para cá. E aqui consegui mais liberdade, foi a gente introduziu, então, não só músicas de reggae que estavam na mídia nacional e internacional, como eu acabei descobrindo figuras como o primeiro cara do reggae em Sergipe que eu toquei foi Shaolin da Barra. Ele tinha uma música chamada Joana, que eu adorava a música, e vinha nos tototó, nas balsas, e eu falei, Shaolin, eu vou tocar essa música. E acabei tocando Shaolin, que foi o primeiro reggae sergipano que eu me lembro, mas eu acho que foi isso mesmo. Foi Shaolin da Barra, que ainda está em atividade hoje, como um grande regueiro e uma grande referência do reggae sergipano do passado, né? Então, era muito difícil. Como eu tinha liberdade, chegava e tocava Edson Gomes, todo mundo aceitava que tocasse Malandrinha, né? Mas quando você tocava outras músicas mais pesadas, batendo forte, que a gente tinha acabado de sair de um regime não muito democrático, e as músicas de Edson incomodavam, né? Sempre foi relacionado de forma pejorativa, quando falava assim, vai ter um show de Edson Gomes, não vou não, que é no Gonzagão, não vou não, que é no Mercado. E a gente foi insistindo, e você não vai, mas a sua filha vai, só para parafrasear um grande compositor. Então, depois aí, quando foi nos anos 2000, que veio Reação, com um disco gravado ao vivo, era Barra Mansa, não sei como era o nome do bar, eu não me lembro, mas é do irmão do finado Reinaldo Moura, Messias, era o bar do Messias Moura. Acho que era Barra Mansa, ou ali onde é próximo hoje a praça de eventos. E resolveram gravar o disco lá no show. Foi de onde saiu a música Azul, Vermelho, Piscando, pode ser sinal de perigo. E eu acabei trazendo essa música para a rádio, arrumei muito problema com a polícia na época, porque a galera já estava cantando, né? A outra, Malandro, ei, malandro, sanguessuga. Essas músicas todas de protesto eu trouxe para o rádio. E o rádio não estava muito acostumado a ouvir isso em Sergipe. E aí foram surgindo outras bandas, outros movimentos, né? Nem todas com a mesma sorte e a mesma abertura que teve a banda Reação, que apesar disso até hoje ainda continua sofrendo barreiras, não tem espaço. Mas a história do reggae em Sergipe, ela se confunde muito com a minha, porque onde tinha um reggae, onde tinha uma galera, eu lembro que o cara falou, tem uma banda chamada Utilidade Pública ensaiando lá na sede da SACE. Eu falei, já gostei do nome, Utilidade Pública, né? Foi lá que eu conheci o Alex, conheci o Moziar, né? Haas, Lau, e até hoje a dificuldade é a mesma. Você liga o rádio, você não ouve reggae. Você vai ouvir esporadicamente uma música de Edson Gomes aqui e ali no final de semana. Mas não faz parte da playlist das emissoras. E eu acho que por isso o rádio perde muito. Porque isso é uma forma de se afastar do público. E eu sei, graças a Deus, nesses quase 50 anos de profissão, eu sei muito bem que o rádio só pode ser feito se ele for popular, estiver tocando o que está na rua. Foi assim que as gravadoras ficaram ricas
ela pegava as coisas que estavam rolando e acabava levando. Levou o samba, levou o axé, levou o reggae. Mas a possibilidade de a gente ter espaço só com segmentação. Quando você tem uma rádio que fala assim, o cara fala, na rádio é minha, eu vou tocar isso aqui. Eu vou fazer esse tipo de programação. A mesma coisa acontece com o rap e o hip hop, que se confunde com a minha história também no rádio. Porque quando eu comecei a tocar Racionais, aquele disco Sobrevivendo ao Inferno, eu também fiquei aqui sobrevivendo no inferno da mídia, porque eu tinha que bater de frente com os programadores e coordenadores, porque eles não queriam a música na programação. Primeiro que as músicas do Racionais dava para tocar 4, né? Uma música só deles tinha 10, 12 minutos, 9 minutos. E por o Edson Gomes, é um preconceito que ainda existe até hoje. O preconceito musical. Gostam da música, mas torce o nariz na hora de comprar o ingresso, né? Escolhendo o local. Agora mesmo eu fiquei muita gente batendo pau. Ah, o Edson vai tocar no Lollapalooza. E daí? O Edson pra mim já tocou no Gonzagão várias vezes. E lá estava o público fiel que ia para ver Edson Gomes. E Lollapalooza, o cara foi ver o Lollapalooza e acabou vendo Edson Gomes também, né?